Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer esse tapetinho aqui, que é um charme, tá? Super fácil de fazer, bem econômico e bem rápido para finalizar ele também, tá? Eu vou mostrar para vocês mais de perto, tá? Um bico mais fácil também, bico picôzinho também para finalização. Nós vamos usar a tesoura para arremate, agulha 3,5 e vamos usar a linha 6 da Rubi, a cor cru e a cor marrom. E é isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos fazer o nozinho. Vai puxar o fio aqui para dentro, né? Eu já uso esse como meu primeiro ponto. Nós vamos fazer 49 correntinhas, não muito apertadas, porque depois na parte de cima eu também não faço muito apertado. Então, se eu fizer apertado embaixo e em cima ficar frouxa, ela vai ficar torta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vamos continuar até ter 49 correntinhas. Então, nós temos 49 correntinhas, você vai laçar o fio na sua agulha e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, vai introduzir e vai puxar o fio e vai fazer um ponto alto. Laça o fio, mais um ponto alto. Laça o fio, mais um ponto alto. São 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Pula 1, 2 correntinhas da base. Laça o fio. E você vai fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Um na sequência do outro na base, tá? Fez um ponto alto, pega um ponto alto, o ponto da base, o terceiro ponto da base, e assim você vai fazendo. Espera aí que nós usou aqui o meu fio. Então, continuando, eu desenosei o fio, né? Então, faz 3 pontos altos, 2 correntinhas, laça o fio, pula 2 da base, 1, 2. No terceiro, você faz um ponto alto. Laça o fio, no próximo, um ponto alto. Laça o fio, no próximo, um ponto alto. E assim você vai fazendo até o final, até sobrar 3 pontinhos de correntinha, na correntinha. Então, eu fiz aqui para vocês verem. Então, tá faltando 1, 2, esse aqui eu já fiz, tá? 3. Vai dar 9 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Laça o fio. O segundo, laça o fio e o terceiro. 3. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas e você vem aqui e faz, puxa essa parte para trás, essa para frente. Puxa a tua agulha e faz um ponto baixíssimo, para ficar aquela argolinha que ficou aqui, né? Ficou aqui essa argolinha. Aí você vai caminhando com pontos baixíssimos, um após o outro, até chegar no próximo espacinho. Um ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo, e aqui você vai fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. Você vai fazer mais um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto,
2 correntinhas. Próximo espacinho, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas. E assim você vai seguindo até chegar nesse último espacinho antes da argolinha. Então, ó, fizemos os 3 pontos altos separados por 2 correntes. Essa lateral nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Tudo que nós fizermos nessa lateral, nesse lado, vai ser repetitivo nessa lateral e nesse lado. E assim pelas outras partes do tapete também. É uma repetição. Cheguei aqui na argolinha. Nós vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas, mais um ponto alto. 2 correntinhas, mais um ponto alto. Nosso terceiro ponto alto. 2 correntinhas, mais o quarto ponto alto. 2 correntinhas, o quinto ponto alto. 2 correntinhas, o sexto ponto alto. Aí, fechamos 6 pontos dentro dessa argolinha, que fez a nossa voltinha. Agora, vamos continuar a nossa reta. 2 correntinhas, laça a agulha. No primeiro espacinho, nós vamos fazer 3 pontos altos. E já estamos finalizando o meio do nosso tapete, que é a base. 2 correntinhas, próximo espacinho. 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espacinho. 3 pontos altos. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas. E assim nós vamos finalizando o nosso tapete, tá? A base dele. Eu vou finalizar e quando eu chegar para fazer a argolinha de novo, eu volto aqui com vocês. Então, eu cheguei aqui nessa parte antes da voltinha, né? Então, eu fiz os 3 pontos, as 2 correntinhas, laça o fio na agulha, introduz e faz o seu primeiro ponto alto. 2 correntinhas, faz o seu segundo ponto alto. 2 correntinhas, faz o terceiro ponto alto. Deixa eu pegar um pouco de linha. Faz 2 correntinhas, o quarto ponto alto. 2 correntinhas, o quinto ponto alto. 2 correntinhas, o sexto ponto alto. Abre bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 2 correntinhas, conta 1, 2, 3, terceiro espacinho, introduz e faz um baixíssimo. E aqui nós finalizamos a nossa base do nosso tapete. Eu vou cortar o meu fio e vou começar com a cor cru. Vou continuar, desculpa, com a cor cru. Essa é a base do tapete. Olha só. Bem simples, mas muito bonito. Então, agora eu vou cortar o meu fio e eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, depois do centro feito, né? Agora nós vamos iniciar com a nossa cor branca. Vamos passar aqui. Vocês podem amarrar em qualquer um da separação, tá? Eu vou escolher essa daqui, que eu acho que fica melhor para amarrar. Faz um nozinho, né? Em todos os meus trabalhos eu faço esse nozinho, como vocês já sabem. Faz um nozinho. Já passo o fio pra cá, pra ir arrematando.
Então, nós vamos introduzir a agulha aqui, vou puxar o meu fio, vou fazer meu primeiro ponto. Vou laçar meu fio, segundo ponto, terceiro ponto, são 3 correntinhas, né? Laça o meu fio, introduz e faz o meu segundo ponto alto. Laça o fio e faz o terceiro ponto alto. Aqui vai ser a mesma sequência, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. E no próximo espacinho, a gente vai fazer a mesma coisa, 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Vamos fazer o nosso primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, laça, faz o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. E assim nós vamos seguindo até chegar nesse primeiro espacinho de um ponto alto separado por 2 correntinhas e o próximo ponto alto. Quando eu chegar aqui, a gente volta para continuar com vocês. Então, nós chegamos aqui, né? Eu fiz minhas 2 correntinhas, vamos laçar o fio e dentro desse primeiro intervalo, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo intervalinho, 2 correntinhas. Então, vamos fazer as 2 correntinhas, laça o fio, faz o ponto alto. 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos altos. Aqui, pessoal, esse tapete, ele também é um tapete de esse nosso tapete, ele também é um tapete de repetição. Então, tudo que nós vamos fazer numa volta, nós vamos fazer na outra volta. Tudo que nós for fazer na parte de comprida, nós vamos fazer na outra parte. Então, ele não tem segredo. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. O que eu faço numa curva, eu faço na outra. Certo? Então, aqui, pessoal, já fizemos a nossa voltinha, né? Olha só. Aqui finaliza os 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, e aqui a gente já vai fazer 3 pontos altos. Aqui eu tinha feito 2, né? Vamos desmanchar aqui, né? E aqui a gente já vai fazer os nossos 3 pontos altos. E é como eu falei, são repetições. Então, nas 2 correntinhas, 3 pontos altos, e aqui nós vamos repetir o que nós fizemos até aqui. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto. E assim nós vamos seguir fazendo até chegar na próxima curva, que é aqui. Quando nós chegarmos aqui, eu volto para fazer mais essa curva com vocês. Então, eu cheguei aqui na curva novamente, né? Fiz as minhas 2 correntinhas. É assim que fica melhor para mim fazer. Laço meu fio, venho dentro do espacinho e faço 2 pontos altos. Dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço meu fio nesse espacinho e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço meu fio no espacinho, 2 pontos altos. Não tem segredo aqui, tá? Como eu falei para vocês, o que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro. É um tapete de bastante repetição, mas é um tapete que fica muito bonito. Fácil de fazer e um acabamento muito bonito, como vocês viram, né? As 2 correntinhas, laço meu fio nesse espacinho, vamos fazer 2 pontos altos.
2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. E aqui já chegamos no final, que a gente vai fazer 3 pontos altos, tá bom? 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Conto aqui 1, 2, 3 no meu terceiro ponto. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até o próximo espacinho. Segundo ponto baixíssimo, terceiro ponto baixíssimo. Aqui no primeiro espacinho, vou fazer um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, o que vale a um ponto alto, laço meu fio e faço o segundo ponto alto. Laço meu fio, faço meu terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço meu fio. No próximo espacinho, vou fazer mais 3 pontos altos. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço meu fio, próximo espacinho, 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência da nossa carreira, pessoal, por toda a volta do nosso tapete. Na segunda carreira da cor branca, nós vamos fazer toda ela em 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui nesse espacinho também vamos fazer 3 pontos altos. Então, nós vamos seguir fazendo 3 pontos altos, chegamos aqui entre os dois, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, e aí a gente vai fazer isso pela carreira inteira. Quando eu chegar aqui no finalzinho para fechar, eu volto com vocês. Vamos finalizar aqui, como sempre, nós vamos subir no terceiro ponto. 1, 2, 3, vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Então, pessoal, essa vai ser sempre a forma que a gente vai finalizar e caminhar até o próximo ponto. Então, nas próximas vezes, eu já vou voltar iniciando a carreira com vocês, que fica mais fácil. Sempre vocês vão caminhar com 3 pontos baixíssimos até o primeiro espacinho de 2 correntinhas de separação. Segundo, aqui sempre vai ser assim, fazer um ponto baixo, mais 2 para dar a altura de um ponto alto, laça o fio e faz mais 2 pontos altos. Esse vai ser sempre o nosso final e o nosso começo. Então, das próximas vezes, eu já vou iniciar com vocês aqui, tá bom? Para ficar mais prático pro vídeo, pro canal. Faz 2 correntinhas de separação, laça o fio e faz 3 pontos altos no próximo espacinho de separação. Essa vai ser a nossa repetição até nós chegarmos na curva do nosso trabalho. Então, aqui, quando nós chegarmos nesse espacinho aqui, eu vou voltar porque aqui vai ter um ponto diferente para fazer um aumento, tá bom, pessoal? Chegamos aqui onde eu falei para vocês que a gente ia fazer o ponto de aumento, que vai ser a diferença. Fiz as minhas 2 correntinhas de separação, lacei meu fio, introduz aqui no espacinho, faz 2 pontos altos e 2 correntinhas de separação, e no mesmo espacinho a gente vai voltar e vai fazer mais 2 pontos altos. Essa vai ser a nossa sequência, tá bom? 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, laça o fio no próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laça o fio no espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Essa vai ser a nossa repetição
de toda essa parte que tiver aqui, ó. Que tiver esse um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Temos 2 pontos altos. Aqui tem um espacinho. Então, aqui a gente vai finalizar essa repetição. 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. E essa vai ser a repetição do nosso outro lado. 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, aqui é a última repetição desses pontos altos, de 2 pontos altos. Porque acabamos aqui, ó, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 espacinho, então até aqui. Então, nós vamos ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5 motizinhos diferentes. E daí, nessa aqui, a gente começa a fazer a nossa repetição de 3 pontos altos. Em cada espacinho, a gente vai fazer 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Chegando lá aonde começa os 2 pontos altos, a gente vai fazer essa mesma sequência. Então, a gente vai continuar até chegar aqui. A base de vocês vai ser aqui, ó, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2. Chegou o espacinho, então aqui nós vamos fazer esse ponto. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, nós vamos fazer, o que a gente vai fazer nessa reta e nessa curva, nós vamos fazer nesta reta e nessa curva. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vêm e olham nessa curva aqui. Se tiver alguma dúvida na reta, você vem e olha nessa reta. Mas a nossa reta sempre é a mesma repetição. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Essa é sempre a repetição da reta. As curvas que vão tendo alguma diferença. Então, eu vou finalizar toda a minha volta, vou fechar o meu ponto e vou iniciar, como eu falei para vocês. Chegando aqui, 2 correntinhas, fecha o ponto com baixíssimo, caminha com baixíssimos até aqui o primeiro espacinho. Então, sempre vai ser a mesma finalização e o mesmo início. Tá bom, pessoal? Eu já volto com vocês. Então, pessoal, vamos iniciar aqui, né? A nossa reta sempre vai ser a mesma repetição. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas de separação. Em todos os espacinhos vai ser sempre 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui um pouquinho com vocês até chegar aonde vai ser o ponto diferente. Então, nós fizemos um ponto baixo, mais 2 pontos, forma a altura de um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto, 2 correntinhas de separação, laça o fio, próximo espacinho a gente faz um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. 2 correntes de separação, laça o fio, faz um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. E essa vai ser a nossa sequência até a gente chegar aqui onde começa diferente. Então, pessoal, nas próximas vezes eu vou sempre fechar a carreira, finalizar a carreira, iniciar, fazer a sequência que vai ser sempre igual. E quando for a parte que vai chegar na curva que vai ser diferente, daí eu vou voltar para fazer com vocês. Então, essa daqui eu ainda fiz, mas das próximas eu vou já finalizar toda a nossa parte reta, tá? Para adiantar o nosso vídeo e ele não ficar tão longo, porque é somente repetição. Não tenho que fazer diferente nas retas, são só repetições. Então, aqui ficou pronta a nossa reta. Então, assim, pessoal, para finalizar vai ser sempre da mesma maneira e para iniciar vai ser sempre da mesma maneira. As retas sempre vão ser iguais até começar a nossa lá no início, onde foi o ponto de um ponto separado por 2 correntes e um ponto, aqui sempre vai ser o diferencial do nosso tapete, mas aqui sempre vai ser a mesma coisa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem o vídeo para vocês tirarem a dúvida de vocês, mas é sempre a mesma repetição.
Então, chegamos aqui, fizemos os nossos 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, também sempre vão ser 2 correntinhas. Laça o fio, dentro desse espacinho nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laça o fio, aqui dentro 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laça o fio, 2 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência de repetição aqui nessa nossa curvinha. 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos altos. Sempre vão ser grupinhos de 2 pontos altos por toda essa nossa curva, até nós chegarmos aqui. Que aqui são os 4 pontos dentro do espacinho. 2 correntinhas com mais 2. E aqui vai ser a nossa reta que a gente vai fazer os nossos pontos, os nossos 3 pontos. Eu vou fazer toda essa daqui com vocês, que daí a próxima lá do outro lado vai ser igual. Então, eu vou terminar essa daqui e depois vocês fazem aí na casa de vocês. 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos altos. 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos altos. É um tapete de repetição, mas ele fica muito encantador na finalização, tá? Tudo é uma questão de você combinar cor e um bom bico faz toda a diferença no trabalho, tá, pessoal? 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas. Vou virar aqui um pouquinho nosso trabalho. E aqui, como eu falei, já começa os 3 pontos altos. Então, aqui nós já vamos fazer 3 pontos altos. Isso. 3 pontos altos, 2 correntinhas. Então, assim, vocês vão medir por onde? Vocês vão medir aqui pelo início. Aqui, você vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega aqui, é a última de 2. Aqui já começa os 3, porque aqui já é essa outra parte aqui, tá bom, pessoal? Só vocês medirem aí que vai dar certinho. Então, aqui na nossa reta, nós vamos fazer 3 pontos altos. Aqui na nossa curva vai ser igual esse nosso trabalho aqui. Chegou aqui 3 pontos altos e quando começar 2 pontos com 2 correntinhas, 2 pontos, aqui no meio vai ser 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, até chegarmos aqui, 2 pontos. Aqui a gente já faz 3 pontos altos, finaliza, inicia, vai fazendo a carreira até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto para fazer com vocês. Então, pessoal, fizemos a nossa carreira, como eu falei para vocês, né, que a gente vai fazer a volta junto e o resto é só repetição. Todas aqui são 3 pontos altos dentro do espacinho com 2 correntinhas de separação. 3 pontos altos, 2 correntinhas e assim sucessivamente. Chegamos aqui, certo? Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Essa linha aqui. Então, aqui a gente vai fazer, né? Ou você pode ver aqui, ó, antes do espacinho com 2 pontos altos. Então, 2 correntinhas, laça o fio, introduz aqui nesse espacinho e vamos fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Essa carreira e a próxima vão ser só de 3 pontos altos separados por 2 correntes. A carreira inteira, essa, chega aqui, inicia a carreira 9, mais uma carreira inteira de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Aí, a gente finaliza e eu volto com vocês quando eu tiver feito essas 2 carreiras a mais, tá?
Não tem erro aqui, é 3 pontos altos. Faz 2 correntinhas, laça o fio, introduz a agulha e faz mais 3 pontos altos. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas, laça o fio, introduz a agulha, 3 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência por toda essa volta e a volta seguinte. E a volta seguinte, aqui, ó. Tá? Olha só. É assim que a gente vai fazer toda essa nossa volta. Vamos finalizar e iniciar a próxima volta, fazendo ela também com 3 pontos altos. Então, na segunda volta, eu vou voltar pra gente fazer... Eu vou voltar até aqui na curva, como nós combinamos, pra gente fazer juntos. Essa foi a nossa... Vamos contar, pra gente se localizar. É 1, 2, 3, 4, essa é a nossa quinta volta e a nossa sexta volta vai ser igual, toda ela de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou voltar aqui na sexta volta. Então, aqui, pessoal, eu fiz as 2 linhas como eu falei pra vocês, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta. A quinta e a sexta é só repetição. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Essa é a nossa quinta e sexta volta, por completa no tapete. Agora, nós vamos fazer a 7ª volta. Então, eu cheguei até na parte que eu faço a parte que é a reta, que é igual, né? Que é só os 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz as minhas 2 correntinhas e agora, aqui nessa curva, nós vamos entrar novamente e fazer 2 pontos altos separados por 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, aqui, pessoal, eu fiz as 2 linhas como eu falei pra vocês, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta. A quinta e a sexta é só repetição. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Essa é a nossa quinta e sexta volta, por completa no tapete. Agora, nós vamos fazer a 7ª volta. Então, eu cheguei até na parte que eu faço a parte que é a reta, que é igual, né? Que é só os 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz as minhas 2 correntinhas e agora aqui nessa curva nós vamos entrar novamente e fazer 2 pontos altos separados por 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Aqui. Então, a nossa repetição vai ser essa. 2 correntinhas, laça o fio, entra no espacinho e faz 2 pontos altos. 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos altos. Aqui vai ser o nosso aumento daí, tá, pessoal? Aqui esse vai ser o nosso aumento. Né? Laça o fio, introduz aqui no espacinho, 2 pontos altos, com 2 correntinhas de separação e volta no mesmo espacinho e faz mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. Entra no espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, nós vamos ter 2 pontos altos separados por 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho, para daí nós passarmos para o próximo. E daí, como vocês vão saber quantos vocês vão ter que fazer? Vocês vão se basear do início do nosso tapete. 1 ponto alto separado
por 2 correntinhas, um ponto alto, vai seguir essa linha até aqui, nós vamos fazer esse aumento. Depois, nós vamos continuar com a nossa reta de só 3 pontos altos, né? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Mais 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos altos. Segundo ponto alto, 2 correntinhas, laça o fio, introduz a agulha no mesmo espacinho, 2 pontos altos. E assim nós vamos girando nosso tapete, olha só. Ainda tenho que trabalhar até aqui, então tem que trabalhar mais 3. Passar o fio. Dois pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas, tem que segurar para ela ficar uma correntinha melhor. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. 2 correntinhas, laça o fio. Aqui vai ser, vamos ver, vamos subir. Aqui é o último espacinho que a gente vai fazer esse aumento, tá, pessoal? No meu, aí vocês vejam aí no de vocês, né? Vão contando pra ver, pra vocês seguirem a linha, pra vocês fazerem o mesmo aumento que você vai fazer de um lado, você tem que fazer do outro, senão o teu tapete vai ficar torto, né? Então, aqui, vamos lá, vamos contar? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas de 2 pontos altos no mesmo espacinho, tá? Então, daí agora aqui nós vamos fazer as 2 correntinhas, laça o fio. E aqui nós já vamos fazer 3 pontos altos e vamos continuar na nossa reta até chegarmos lá do outro lado, que vai ser essa carreira de repetição. E a gente vai repetir o que a gente fez aqui, nós vamos repetir do outro lado, tá? Então, eu vou fazer essa minha carreira reta, vou repetir essa minha parte da curva, vou finalizar, vou iniciar e quando eu chegar aqui, eu volto para fazer com vocês. Então, chegamos aqui, pessoal. Fiz toda a minha reta, né? Ela vai cada vez ficando menor, porque a gente vai sempre caminhando. Então, sempre vai ficando um pra cá e depois vocês fazem um aqui. É normal, tá? Desculpa. Fiz as minhas 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no meio desses de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas com 2 pontos altos. Venho aqui no meio e vou fazer apenas 2 pontos altos. 2 correntinhas. No espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro da divisão, 2 pontos altos. Nós já fizemos esse trabalho lá no início, tá, pessoal? É uma repetição. 2 correntinhas. No espacinho, 2 pontos altos. Duas correntinhas, laço fio. Entre os pontos, 2 pontos altos. E assim nós vamos fazendo. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Entre os espacinhos e os pontos aqui, nós vamos fazer
sempre 2 pontos altos. Essa vai ser a repetição da nossa carreira. Dois pontos altos. Duas correntinhas, 2 pontos altos. Duas correntinhas no espacinho, 2 pontos altos. Duas correntinhas, eu tenho que segurar o trabalho, tá, pessoal? Senão ele vai puxando. 2 pontos altos. Dentro dos 9 bloquinhos que nós fizemos, vai ser essa a nossa repetição. 2 pontos altos, duas correntinhas, 2 pontos altos. Por toda a nossa curvinha. 2 pontos altos. Que esse vai ser que vai dar o aumento, né, pessoal? No espacinho aqui, 2 pontos altos. Duas correntinhas. E aqui vai ser a última que a gente vai fazer os 2 pontos altos. Duas correntinhas. E aqui... Ah, não, temos mais um ainda. Esse também vai ser. 2 pontos altos. Duas correntinhas, laço e aqui dentro 2 pontos altos. Aí agora, pessoal, nós vamos fazer 2 pontos altos e vamos começar com a nossa reta. Aqui já vai ser 3 pontos altos. 2. Deixa eu só pegar um pouco mais de fio. Terceiro ponto alto. E aqui nós vamos continuar daí, tá, pessoal? Vamos fazer todos os 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos chegar na nossa curvinha aqui e vamos fazer o mesmo processo. Aqui no meio vai ser 2 pontos altos pela volta completa. Eu vou finalizar minha volta, iniciar a próxima e eu já volto. Então, chegamos aqui. E agora vamos fazer essa nossa curvinha, né? E essa volta, ela vai ser super simples, tá? Ela vai ser uma volta completa de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos também. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, 2 correntinhas, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas. Então, essa volta vai ser inteira assim, de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Essa vai ser a nossa carreira de repetição, tá? A gente vai fazer todo esse trabalho por essa volta, vai ser assim. Toda ela vai ser assim, tá, pessoal? Então, vocês façam aí a volta por completa, eu vou fazer a minha, vocês façam a de vocês, né? E eu vou cortar o meu fio. Vou cortar o meu fio nessa volta e vou começar a trabalhar com o fio marrom, tá bom? Então, vocês vejam aí se vocês vão querer fazer a troca de cor também ou vão querer continuar. E assim que eu terminar essa carreira, eu vou amarrar meu fio e vou voltar com vocês. Então, aqui eu amarrei meu fio, vou passar esse pra cá pra gente já ir arrematando. Pessoal, essa aqui também vai ser uma sequência bem simples, somente com 3 pontos altos separados por 2 correntes. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas, próximo espacinho, 3 pontos altos,
2, 3. Vou pegar um pouco de fio. Aqui. Duas correntinhas. Próximo espacinho. 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência da nossa volta, tá? Por toda a volta, nós vamos fazer assim. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Finalizamos. Vou cortar meu fio, vou colocar o fio branco e vou fazer essa mesma sequência. Vou subir 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E daí eu vou cortar o fio novamente e vou vir com o fio marrom para finalizar com o bico. Eu vou fazer essas minhas duas voltas, que é uma sequência somente de pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas. Tanto para esse marrom e para o branco que vem na sequência, é a mesma sequência na volta. Então, eu vou fazer essas duas carreiras e vou voltar aqui pra gente fazer a parte do bico. Então, assim, tá pronto, tá, pessoal? Essa parte aqui, como eu falei pra vocês, essa parte do marrom, vocês fazem ela por completo, 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aí, façam a de branco também, 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aí, vocês fazem mais uma de marrom, de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras do branco. Aí fizemos a 10ª de marrom, 11ª de branco e a 12ª de marrom. Aí vocês caminhem, tá? Com pontos baixíssimos até chegar no próximo espacinho. Aqui vocês fazem um ponto baixo e agora a gente vai começar a fazer o bico do nosso acabamento, tá, pessoal? Então, vamos fazer o bico, tá, pessoal? Eu vou dobrar o tapete para ficar aqui pertinho para vocês verem. Como eu vou começar aqui, eu vou terminar a volta para finalizar o primeiro bico. Então, eu tenho um ponto baixíssimo que eu vim caminhando com os pontos baixos. Aqui fiz o primeiro baixíssimo. Vou fazer a segunda correntinha, a terceira que dá a altura de um ponto alto. Vou laçar meu fio, vou fazer mais um ponto. Vou laçar o meu fio, vou fazer mais um ponto. Então, são 5 pontos altos, mas eu vou deixar 2 para finalizar quando eu terminar aqui. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser o nosso picozinho. Você vai vir aqui, vai pegar os 2 fios, tá? Do ponto de quando sobe e vai fazer o picozinho aqui. Laça o fio, entra aqui no mesmo espacinho e faz mais 4 pontos altos, que vai ser o nosso bico de acabamento. 4 pontos altos, aí. Então, nós ficamos com meio bico nesse primeiro, tá? Vem no próximo espacinho que tem separação e faz um ponto baixo. Laça o fio, vem no próximo espacinho, puxa bem o fio para o bico ficar bem bonito, faz um ponto alto. Puxa o fio, 2 pontos alto. Puxa o fio, 3 pontos alto. Puxa o fio, 4 pontos alto e vem subindo. Puxa o fio, 5º ponto alto. Faz 1, 2, 3, sobe 3 correntinhas, volta nas 2 argolinhas, você vai fazer o seu picozinho do bico. Laça o fio e faz mais um ponto alto. Laça o fio, faz o segundo ponto alto. Laça o fio, faz o terceiro ponto alto, laça o fio e faz o 4º e último ponto alto do bico. Vem no próximo espacinho e prende com um ponto baixo. Olha só, esse vai ser o nosso bico. Eu vou fazer mais um com vocês. Então, vamos fazer mais um. Laça o fio. Puxa bem pro bico ficar legal, né? Ficar bem esticadinho. Primeiro ponto alto. Laça o fio.
Puxa bem, traz para trás. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Sobe 3 correntinhas. Volta e laça as duas. Traz sempre o fio pro lado certo. E faz o ponto picôzinho, que é um ponto baixo. Laça o fio. Um ponto alto. Laça o fio. Segundo ponto alto. Laça o fio. Terceiro ponto alto. Laça o fio. Quarto ponto alto. Próximo espacinho. Faz um ponto baixo. Laça o fio. Próximo espacinho. Faz o bico. Um ponto alto. Laça o fio. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Sobe 3 correntinhas. Pega os 2 fiozinhos, né? Que você subiu, as 2 correntinhas. Faz um ponto baixo, que é o picôzinho. Volta no mesmo espacinho e continua fazendo mais pontos altos, que é para finalizar o bico, que são mais 4 pontos altos. Segundo, terceiro e quarto ponto alto. Próximo espacinho, um ponto baixo para prender o teu bico. Então, essa vai ser a sequência. Num espacinho você vai fazer o bico, no próximo você vai prender, no próximo você vai fazer, no próximo você vai prender. Esse aqui é o meio bico, a gente vai finalizar quando estiver finalizando o tapete. Daí eu volto, vou fazer os meus bicos aqui, vocês façam de vocês nessa sequência. E quando eu tiver para finalizar, eu volto aqui para finalizar esse bico aqui e para mostrar para vocês como ficou o nosso trabalho. Então, eu vou finalizar o último bico aqui com vocês, tá? Laça e vamos fazer o bico normalmente. Um, dois, três, quatro, cinco, dois, 3 correntinhas, entra aqui nos 2 espacinhos, faz o picôzinho. Laça o fio no mesmo espacinho. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, fecha com um ponto baixo, né? Então, a gente vai finalizar esse nosso bico que a gente começou. Laça o fio. Ele tem que fazer 2 ainda, né? 1. 2. E daí nós vamos virar aqui no terceiro, né? Terceira correntinha que já fica, ó, vai ficar reto nele, né? Vai introduzir a agulha e vai puxar com baixíssimo. Vamos cortar o fio. Cortei meu fio. Vou tirar. Deixa eu ver aqui, é por trás aqui. Vamos puxar. Virar o nosso trabalho. Você vai vir aqui no próximo e vai puxar para trás o fio. Puxou, dá uma ajeitadinha. Aqui no próximo, você vai puxar o seu fio, né? Está arrematando o fio, né? Então, eu vou pegar aqui todas essas argolinhas que tem aqui por trás.
saiu a agulha aqui, vou laçar o fio e vou puxar aqui. Aí depois a gente faz o aremate dele, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso trabalho. E assim ficou o nosso tapetinho, né? Pro nosso banheiro. Vou colocar aqui mais de perto o bico pra vocês verem. Preciso fazer ainda o aremate dos fios atrás, né? Mas olha só. Então, eu fiz 2 igual, tá? 2 unidades igual a essa. Ó, essa é a finalização dos 2 tapetinhos, tá? Eles ficaram iguais, mesmo tamanho, mesma finalização. Então, esse foi o nosso trabalho dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um trabalho muito fácil, bem econômico de fazer. Fica um charme, é uma graça para vocês fazerem, para presentear, para vender, como vocês acharem melhor, né? Então, dessa vez foi esse tapete que a gente fez. Numa próxima aula, eu quero ensinar vocês a fazer um trilho de mesa, tá? Então, eu agradeço a cada curtida, a cada like, compartilhem e até o próximo trabalho. Vamos crochetar!